Graça e paz. Eu sou o Ronaldo de Oliveira, aluno no Unicesumar EAD, RA 17250105. Estou na cidade de Mauá, estado de São Paulo. Nós estamos na matéria de pregação e práticas ministeriais com o professor Pastor Hernandes Dias Lopes. E nesse vídeo eu quero trazer um sermão expositivo e o texto é Êxodo capítulo 3, versículos 7 ao 12. Vamos ler a palavra do Senhor. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O título dessa mensagem é o Deus forte que escuta o aflito. Eu quero vos apresentar o Deus que vê, escuta e conhece a aflição do seu povo. E eu quero dividir esse sermão em 3 tópicos. E o primeiro dele é o Deus que conhece nossas dores e escuta o nosso clamor. E eu achei essa verdade nos versículos 7 ao 9. Segundo o texto bíblico, Deus declara ter visto com atenção a aflição do seu povo e ouvido o seu clamor, por causa da opressão que eles estavam sofrendo. E isso lhe fez descer para os livrar. Ao longo da história, nós temos a oportunidade de conhecer um Deus que escuta o seu povo, um Deus que se preocupa com o seu povo, um Deus que tem cuidado com o seu povo. Dentre tantas situações que a palavra nos prova essa verdade, podemos citar o que disse o profeta Isaías em um outro tempo de dificuldade. O profeta diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos estão agravados. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que ele não possa ouvir. Isso está em Isaías capítulo 51, no verso 1. Qual é a primeira lição que nós podemos extrair nesse começo dessa exposição? Deus nos vê, nos ouve e conhece nossas dores. Precisamos crer que Ele sabe onde nós estamos, Ele sabe como estamos, e Ele também sabe, conhece do que precisamos. O segundo tópico dessa mensagem é o Senhor que se aproxima para socorrer o seu povo, e eu encontro essa verdade no versículo 8 do texto que lemos. O sofrimento e o clamor do seu povo fazem com que Deus desça para os livrar. E essa iniciativa parte exclusivamente de Deus. É Ele quem está interessado em dar ao povo a liberdade. E Ele mesmo provará os meios para cumprir o seu propósito. Ele se revela a Moisés e o envia como instrumento em seu ato salvador. Nós podemos observar este ato salvador de Deus na redenção do homem. Parte de Deus, a iniciativa, a vontade de enviar a Jesus, e Ele envia Jesus para promover, pela sua infinita graça e misericórdia, a salvação, a redenção do homem, a libertação do homem.
E a segunda lição que nós podemos extrair é que nosso Deus é poderoso para agir e mudar qualquer situação, por mais difícil que seja. Ele levanta, prepara, ele usa as pessoas, ele envia os recursos, ele cria situações, ele muda o que for preciso. Ele parou o sol para beneficiar o seu povo em uma batalha. Olha só, ele mexeu na natureza, no fenômeno natural. Ele tem todo o poder para isso. E essa verdade está em Josué, capítulo 10, versículo 12. Creia que ele pode mudar qualquer situação que te aflige. O terceiro tópico, e essa verdade eu vou encontrar nos versículos 10, 11 e 12. O Deus que encoraja. Após Moisés ouvir o chamado de Deus, ele se atemoriza diante da árdua missão. Ele pergunta ao Senhor quem é ele para ir diante de Faraó em favor do seu povo. Mas Deus lhe assegura que será com ele e lhe promete que naquele mesmo monte o povo dele o servirá agora em liberdade. O Senhor encoraja Moisés garantindo a sua presença e lhe prometendo vitória. O sucessor de Moisés, Josué, posteriormente vai viver essa mesma experiência. Diante de uma difícil missão de substituir a Moisés na liderança do povo, na árdua missão que Josué também vai ter lá na frente, ele está desanimado. Deus vai o animar e Deus promete que estará com Josué. Qual é a terceira lição que nós podemos extrair nesse texto? É que o mesmo Deus que chama é o Deus que encoraja, é o Deus que sustenta e é o Deus que envia. É natural que assim como Moisés, nós também, quando chamados ao ministério, nos atemorizamos, devido à grande responsabilidade e à nossa limitação humana. Porém, precisamos confiar na fidelidade de nosso Senhor. Se Ele nos chama, nós precisamos prontamente o atender. Se Ele nos envia, nós devemos prontamente ir, pois já está escrito, fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Deus chama, sustenta, prepara e se responsabiliza. Ele te dá recurso para que você possa fazer a sua obra. Como estamos falando de um Deus que ouve o aflito, eu quero compartilhar com você um grande milagre, um dos grandes milagres que Deus operou na minha vida. No ano de 2010, aos meus 23 anos, eu fui acometido de uma doença chamada surto psicótico. E eu fiquei num quadro completamente lastimável. Eu perdi a minha sanidade mental. Eu fiquei trancado dentro de um quarto por meses, sem comer, sem beber, sem dormir, com a alma, a mente completamente perturbada, um sofrimento intenso. E um dia minha mãe perguntou para o médico que acompanhava, que tratava o meu caso, e perguntou a ele o que a medicina pensava de mim, qual era o quadro, qual era o diagnóstico. E ele, na franqueza de um médico, disse: olha, o seu filho tem 6 meses para sarar. Ele tem 6 meses para reagir a esse quadro. Porque se isso não acontecer, essa situação se tornará irreversível se passar os 6 meses. E ele continuou dizendo, ele continuou a sua explicação, e ele argumentou que eu desafiava a medicina. O meu caso desafiava a medicina. Ele disse que ele era formado e trabalhou no exterior, e lá, com toda a sua experiência, ele nunca viu
uma situação parecida com a minha. E o que deixava mais intrigado o doutor é porque ele dizia que eu tomava 12 comprimidos diários, dos mais eficazes que a psiquiatria pode oferecer a um paciente. E mesmo assim eu piorava. Ele dizia que eu não poderia piorar tomando aquela medicação. E era o que acontecia. E ele disse mais, ele falou que se esse quadro não mudasse dentro de 6 meses, eu estaria condenado a passar o resto dos meus anos, o resto da minha vida, dentro de um manicômio. Ele disse que conforme eu fosse envelhecendo, esse quadro iria piorar. E que eu jamais poderia viver em sociedade. Minha mãe, essa temente a Deus, ela mobilizou a minha família. A minha família se mobilizou e começou a clamar pelo Deus que ouve o aflito. E eu quero destacar a minha namorada, hoje minha esposa, que foi um grande instrumento de Deus na minha vida nessa ocasião. Como eu já disse na mensagem, Deus prepara, Deus envia pessoas para cumprir com seus propósitos. E a minha namorada, atual esposa na época, foi um grande instrumento, o principal instrumento de Deus na minha vida. E minha família se mobilizou em oração. E Deus conheceu a aflição. Deus ouviu o clamor e agiu. Agiu em favor do aflito. Faltando um dia para completar o temido 6 meses, eu fui curado de uma forma milagrosa e sobrenatural. Eu não consigo explicar como foi minha cura. Eu só sei que eu estou curado para a glória de Deus. E aquela depressão, aquela angústia, aquele sofrimento, aquela insanidade teve que dar lugar a uma lucidez, a uma alegria, a uma paz que somente Deus pode proporcionar ao homem. E acima de tudo, eu fui presenteado com a alegria da salvação e hoje eu vivo para a glória de Deus. Creia, o mesmo Deus que mudou a minha vida, Ele pode fazer infinitamente mais na tua e também mudar a sua história. Eu concluo essa mensagem. O sermão aqui exposto nos certifica que Deus vê, Deus nos ouve e conhece as nossas necessidades. Ele sabe como estamos e do que precisamos. Ele é poderoso para agir e fazer o que for preciso para cumprir com os seus propósitos. Ele tem todo o poder. Creia que Ele pode mudar qualquer situação que te aflige. O Deus que chama é o Deus que envia, é o mesmo Deus que encoraja, é o mesmo Deus que dá sustentação. Precisamos confiar em sua fidelidade. Eu convido você a clamar e confiar nesse grande Deus. Independente do que você esteja vivendo, Ele é poderoso para reverter esse quadro e colocar um final feliz na sua história. Deus nos abençoe.